Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, com muita alegria, com a graça de Deus, nós estamos voltando com a nossa Escola da Fé. Depois de um período de interrupção, tive um problema de cordas vocais, mas graças a Deus estamos aí já retomando. E nós queremos então continuar o assunto que nós já tínhamos começado, né? A nossa fé. Começamos já estudando lá desde quem é Deus, a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, a criação dos anjos. Hoje nós vamos tratar sobre os anjos maus, porque infelizmente é dogma de fé que eles existem, né? Seria bom que não existisse, mas a igreja sabe que eles existem, é dogma de fé. O catecismo da Igreja Católica fala muito claro sobre isso, né? Inclusive o próprio Papa João Paulo II já falou bastante sobre isso, Papa Francisco também. Então queremos fazer um programa hoje sobre isso, tá bem? Mas vamos começar rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência para que a gente possa compreender as coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E que a Virgem Maria, meus irmãos, sempre interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, como já coloquei no começo, vamos conversar hoje um pouco sobre os anjos maus. Quero lembrar que todo esse estudo que nós vamos fazer praticamente durante todo esse ano, eu escrevi um livro sobre isso. Esta é a nossa fé. Eu até chamei de Manual da Fé Católica para jovens e adultos, mas não é só para jovens, é para qualquer pessoa que queira conhecer a nossa fé católica, né? Essa expressão, esta é a nossa fé, era muito usado, né, pela igreja nos primeiros séculos. Depois que ensinava, né, diziam, esta é a nossa fé. Muito bem, o Papa São João Paulo II, ele fez 7 catequeses sobre os anjos. Eu até coloquei nesse livro que eu escrevi sobre os anjos, aqui 7 catequeses do Papa São João. E ele fez 2 catequeses sobre os anjos maus. Então, usando o que o Papa colocou, o que o Papa Paulo VI colocou, o que o Catecismo da Igreja nos ensina, é que eu preparei essa nossa aula de hoje, tá bem? Então, vamos lá, certo? Bem, os anjos maus. A Igreja ensina que o demônio existe, não é uma fantasia, não é uma mera doença psicológica ou outra coisa, não, né? A Igreja ensina que o demônio existe de verdade, né? E a gente viu aí nos evangelhos, né, que Jesus fez muitos exorcismos, né, muitos. E a Igreja tem os padres exorcistas e tem o rito do exorcismo, que só pode ser usado por um padre autorizado por um bispo. Por quê? Porque o demônio, sabe, os exorcistas dizem o seguinte, os demônios respeitam muito a hierarquia da Igreja, o poder sacerdotal do padre, principalmente do bispo. Então, ele respeita o magistério da Igreja. Por isso que o exorcismo oficial não pode ser feito por um leigo. Tem que ser feito por um padre, e um padre escolhido por um bispo. Não é qualquer padre, tá certo? Bom, a gente sabe então que Jesus marcou a presença do Reino de Deus, a inauguração do Reino de Deus, que nós contemplamos no terceiro mistério, né?
quando a gente reza o terço, os mistérios luminosos, a terceira dezena, inauguração do reino de Deus. Né? Jesus, ele mostrou que o reino de Deus tinha chegado exatamente com a expulsão dos demônios. E todos os outros milagres que ele fez. Bom, eu gostaria de começar essa nossa reflexão aqui com um texto muito interessante do Papa Paulo VI. Em 1972, ele fez uma alocução muito bonita que ele chamou de livrai-nos do mal. A última frase do Pai Nosso. Esse mal, esse livrai-nos do mal, esse mal aí é o demônio. Essa alocução dele foi publicada, me lembro, no Observatório Romano, Jornal do Vaticano, né, no dia 24 de novembro de 1972. Então, eu tirei dali algumas coisas que o Papa São Paulo VI, já foi canonizado, né, explica. Né? Ele diz assim, abre aspas, atualmente, quais são as maiores necessidades da Igreja? Não deveis considerar a nossa resposta simplista ou até supersticiosa e irreal. Olha aí, eu vou até repetir. Paulo VI dizendo, quais são as maiores necessidades da Igreja? O que a Igreja hoje mais precisa? Olha, presta bem atenção, ele fala, não deveis considerar a nossa resposta simplista, ou seja, coisa pequena, ou, não sei, supersticiosa e irreal. Não, ele diz assim, uma das maiores necessidades hoje da Igreja é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. Olha aí, gente, presta bem atenção no que esse Papa disse. Uma das maiores necessidades é a defesa contra o demônio. E eu fico abismado, chocado, quando eu vejo alguém dizer que o demônio não existe. Principalmente quando é um padre. Aí, meu Deus do céu, né? Aí nós entregamos o ouro para o bandido, como diz o povo. Né? Bom, então é muito importante. O Papa Paulo VI continua dizendo assim, que o demônio é um agente obscuro e inimigo. O mal, ele fala, já não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência. Ele é eficiente, ele sabe agir. Um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Reparem, olha o que o Papa diz. Ele é um inimigo, obscuro, eficiente, é um ser vivo, espiritual, pervertido e perverso. Fica bem claro, eu acho que eu não preciso nem desdobrar cada palavra dessa aí, né? Tá certo? Ele diz assim, continua o Papa Paulo VI falando, na locução dele, Livrai-nos do Mal, de 1972. Trata-se de uma realidade terrível, terrível, misteriosa e medonha. Gente, um Papa falar isso. Realidade terrível, misteriosa, medonha. Agora isso é importantíssimo, sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos, ou seja, da Igreja, quem se recusa a reconhecer a existência desta realidade. Gente, o que o Papa está dizendo? Sai dos ensinamentos da Igreja quem se recusa a reconhecer a existência do demônio. Então, meus amigos e amigas, sacerdotes e leigos, se alguém disser que o demônio não existe, está fora dos ensinamentos da Igreja. Eu não estou dizendo que está fora da Igreja, mas não está vivendo de acordo com o ensinamento da Igreja. Não sou eu que estou falando, é Sua Santidade, o Papa São Paulo VI. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós. E nós temos que contestar, sim, como leigos, nós temos que contestar qualquer pessoa na Igreja que venha dizer para nós que o demônio não existe. Com educação, com delicadeza, mas você tem que pegar esse texto aqui, do Paulo VI, e dizer, fulano, olha aqui, você vai desobedecer isso daqui, então eu não vou te ouvir, eu não vou te seguir, porque eu não estou afim de seguir herege. Porque o que é o herege? O herege é aquele que contesta alguma coisa que a Igreja ensina como verdade de fé. Sabe, gente, é uma coisa que a gente não pode brincar, né? Paulo VI continua dizendo assim, ele é o inimigo número um.
tentador por excelência. Todos nós somos tentados pelo demônio. Deus sabe usar a tentação do demônio. Porque quando ele nos tenta, a gente luta contra a tentação com a graça de Deus. Não lute sem a graça de Deus, que você não vai vencer. Mas se a gente luta com a graça de Deus, a gente vence, e a gente fica mais forte. Bom, continua o Papa. Sabemos, portanto, que este ser mesquinho, perturbador, existe realmente e que ainda atua, né? Ele fala de maneira traiçoeira, com astúcia, né? E que perturba a nossa vida. Bom, de novo ele repete, sai do âmbito dos ensinamentos da igreja, né? Quem não reconhece esta realidade. Tá certo? Bom, outra coisa que ele explica, né? Que não se pode considerar o demônio apenas, querer explicar, né? O demônio como se fosse apenas uma pseudo-realidade, como uma personificação conceitual, fantástica, de causas desconhecidas, das nossas desgraças. Não, muita gente fica aí meio que fantasiando, não, demônio não existe, não, isso são coisas é só doença mental, é só um aspecto psicológico de atuação da pessoa. O Papa diz, não, não é isso. É um ser vivo, perverso, perversor, que complica a nossa vida, né? Então não se pode querer explicar como uma pseudo-realidade, como uma personificação conceitual e fantástica de causas desconhecidas das nossas desgraças. O Papa é bem claro. Bom, e ele continua dizendo, quem não recorda a tão densa de significado da tríplice tentação de Jesus? Jesus foi tentado pelo demônio, né? E ainda ele fala em muitos episódios evangélicos, né, nos quais o demônio se encontra com Jesus. Tem muitas passagens interessantes, né? A gente lembra aquela passagem, por exemplo, em que Jesus atravessou, né, o Mar da Galileia, da cidade de Tiberíades, lá para a cidade dos Gadarenos, que era uma cidade de pagãos que criavam porcos, porque os judeus não criam porco, né? Porco é um animal considerado impuro para os judeus. Jesus foi para aquele lado lá, pagão, e encontrou ali aquele endemoniado, terrivelmente dominado pelo demônio. Nele havia uma legião de demônios, né? Jesus perguntou, qual é seu nome? Exatamente para que ele se revelasse. Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E imploraram para Jesus deixar ele ir para os porcos. Nós não entendemos muito bem esse mecanismo todo de ação do demônio, porque Jesus disse, vai porque a vida desse homem aqui vale mais do que a vida de 2.000 porcos. Né? Um ser humano vale mais do que todo o universo material, mais do que o universo animal, vegetal, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, para salvar aquele homem, Jesus aceitou deixar os demônios dele lá para os porcos, né? Então, a gente vê como é que esse combate que Jesus viveu com o demônio foi muito sério. E principalmente na tentação do deserto, que o Papa chama atenção aqui. Não é? 3 vezes ele tentou tirar Jesus do quê? Do caminho do messianismo de Jesus, que era o messianismo da cruz. Ele tentou perverter a missão de Jesus. Né? Você não é filho de Deus? Então transforma a pedra em pão. Ele, não, eu vou aqui para te vencer como homem, porque quem pecou, quem você venceu no paraíso foi um homem, Adão. Eu sou o novo Adão, vou te vencer como homem, não vou transformar a pedra em pão, não. Nem só de pão vive o homem da palavra da boca de Deus. E o demônio recua. Aí uma coisa muito interessante para nós, quando você usa a palavra de Deus, o demônio recua. Ele não tem força diante da palavra de Deus. 3 vezes Jesus falou para ele, está escrito. Ele recua. Na segunda tentação, lá no pináculo do templo, aquela parte mais alta lá do templo, que ele queria que Jesus jogasse lá para baixo, para dar um showzinho, né? E o povo aplaudia. Então, o seu messianismo, o messianismo nacionalista, que não era o messianismo de Jesus. O messianismo de Jesus era o messianismo da cruz, do servo de Javé. Ele ia salvar a humanidade com o preço do seu sangue.
e não glorificado. Toda vez que queriam fazer Jesus rei, Jesus escapava do povo. O que Jesus fala para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Ele cita o Deuteronômio 3 vezes. Então, a gente vê como é que o demônio é sagaz, sutil, perverso. Ele quis tentar Jesus. Imagina nós. Né? Então, aí, a necessidade que a gente tem, né, de realmente estar preparado. Né? Então, o Papa destaca isso aí. Né? Que o demônio se encontra com Jesus. Né? A gente vê lá em muitos textos da Bíblia. Né? E ele fala assim, né, que, além disso, né, que São Paulo chama o demônio de Deus deste mundo. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste mundo. Né? São João fala também no Evangelho, na primeira carta dele, né? O mundo jaz no maligno. O que é a palavra jaz? Jaz quer dizer dorme, descansa. É uma coisa que nós precisamos pensar bem. Então, São Paulo chama a atenção para nós para isso. Chama o demônio de Deus deste mundo. Então, esse mundão que você está vendo aí, que vive no pecado, de costas para Deus, quem é que comanda esse mundo? Você já sabe. Está aí. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para continuar. Meus amigos e amigas, de volta já com a nossa Escola da Fé. Hoje estamos conversando um pouco sobre a existência, a ação dos anjos maus, certo? Mas antes eu quero lembrar você que a Canção Nova precisa de você. Né? Moço Jonas Abib trouxe a Canção Nova até aqui, que maravilha, né? Eu acompanhei pelo menos durante 52 anos. E agora a Canção Nova continua o seu trabalho e cada vez vai continuar melhor ainda, se Deus quiser. Mas ela precisa da sua ajuda. De uma maneira muito simples e fácil de você contribuir é pelo celular, pelo Pix. O Pix é uma coisa muito fácil de você fazer sua transferência, né? Então, coloca aí pix.doação@cançãonova.com, ok? E você pode fazer aí a sua doação para a Canção Nova a hora que você quiser. Pelo Pix é rápido. Ou você pode também contribuir pelo boleto bancário, pelo débito automático em conta corrente, né? Tudo isso ajuda. Lembre-se do seguinte, nós todos somos igreja. A igreja não é só o Papa, os bispos e os padres e os diáconos, não. Todos somos igreja, todos somos responsáveis pelo reino de Deus. Então a igreja diz que nós somos obrigados, está no catecismo aqui da igreja, quando fala dos mandamentos da igreja, o catecismo diz que nós somos obrigados a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Canção Nova é igreja, aprovada pelo Vaticano. Então nós podemos, né, ajudar muito na evangelização, ok? Quero mostrar a vocês o último livro que eu lancei da coleção Curso Bíblico. Eu já falei aqui que eu escrevi uma coleção Curso Bíblico. Um primeiro que é uma introdução à Bíblia e o Pentateuco, depois os livros históricos, né? Depois os livros sapienciais. É uma coleção de 6 volumes. Depois temos os livros proféticos, os profetas. Depois os evangelhos e as cartas, ou melhor, os evangelhos e os atos dos apóstolos. E agora, graças a Deus, nesse período aí meio de parada, eu terminei a coleção com o último volume, que são as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Muita gente tem dúvidas sobre o Apocalipse. Então, agora a coleção está completa. Quem quiser fazer um curso bíblico, pode fazer aí por livro, ou pode fazer também via internet, com curso bíblico que eu gravei também via internet. Muito bem, vamos em frente. Eu estava falando, né, da citação de São Paulo, que chama o demônio de Deus deste mundo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E nos previne contra as lutas ocultas que nós cristãos devemos travar, não só com o demônio, mas com a sua tremenda pluralidade. Né? A igreja chama de Satanás ou diabo, o chefe, vamos dizer assim. Mas são
milhares de demônios, não sabemos quantos. Né? Agora, evidentemente, a gente não pode pensar que o demônio seja um antideus. Né? Não, ele não tem poder de Deus, ele é uma criatura. Toda criatura está submissa ao Criador. Quando Deus permite a sua ação, Deus sabe da sua ação tirar um bem para nós. Ok? Então isso é importante também a gente saber. Então São Paulo fala, revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. O que é esse revestivo da armadura de Deus? O que é a armadura de Deus? São Paulo compara o cristão com um soldado do tempo dele. O que o soldado usava? Usava um capacete, porque a luta naquele tempo era com espada e com... Né? Então ele usava um escudo, um capacete, uma couraça de aço, às vezes usava até espécie de uma calça de ferro e até bota, porque qualquer ponto que a espada pegasse... Então São Paulo compara a luta de um cristão, né? Faz essa analogia, essa alegoria, né? E detalha como é que o cristão deve lutar. Porque ele diz assim, né? Está lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas humanas, mas contra os principados, dominadores desse mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Os antigos pensavam que os espíritos malignos espalhavam pelos ares, por isso que São Paulo fala assim para o povo entender. Né? Então, ele recomenda para nós como é que nós temos que nos defender. Né? Jesus fala que o demônio ele é assassino desde o princípio, pai da mentira. Aí a gente tem que entender uma coisa muito clara, né? O mundo está cheio de mentira, não está? Tá. Agora já sabemos, já criaram até uma palavra, fake news. Né? Fake news. Né? Do inglês isso quer dizer mentira, em outras palavras. Né? Quem é o pai da mentira? É ele. Repare que nós temos o pai da verdade, que é o Espírito Santo, e temos o pai da mentira. Na Santa Ceia, Jesus falou para os apóstolos, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Então, quem segue a igreja, quem segue o catecismo da igreja, tem a verdade. Agora, quem anda na mentira, cuidado, cuidado. Você sabe quem é o pai da mentira. Então, o cristão não pode dar margem para mentira, nem mentirinha. Né? Ah, manda avisar que eu não estou. Entende? Cuidado. A gente fica abrindo as portas para o mal agir na vida da gente. Porque como é que ele age? Pelo pecado. São Paulo fala, o aguilhão da morte é o pecado. O que é o aguilhão? O ferrão com que o demônio nos prende. Entende? É o pecado. Então, a primeira defesa que o Papa Paulo VI fala que nós precisamos ter contra o demônio é exatamente não pecar. Porque ele age pelo pecado. Como é que ele introduziu a desgraça no mundo? Fazendo Adão e Eva pecar. E como é que ele fez os dois pecarem? Pela mentira, pela sedução. Repare, gente, o demônio não age com violência. Raramente o demônio ele age por violência, ele age pela mentira, pela sedução. Entende? É aí que a gente tem que tomar cuidado. E a sedução vai fazer o quê? Você deixar de seguir a verdade que a igreja ensina, essa verdade que está aqui, ó. Ele faz tudo para você não seguir essa verdade. Então, tem diversas passagens do Evangelho que dizem que não se trata de um só demônio, mas de muitos. A gente viu, por exemplo, aquela legião, né, que tomou aquele possesso. Né? Então, o Papa Paulo VI, voltando no texto dele, o Papa Paulo VI diz assim, ele é o pérfido e astuto encantador, que sabe insinuar-se em nós através dos sentidos, da fantasia, da concupiscência. Isso aqui é muito importante a gente entender. Como é que o demônio ele engana a gente? Primeiro, ele é encantador.
Ele não vem feio, gritando, não. Ele vem cor-de-rosa, ele vem com perfume francês. Estou fazendo uma alegoria, né? Ele pode insinuar-se em nós através dos sentidos. Opa, olhos, ouvidos, boca, nariz e o tato. Que são as janelas da alma. Santo Agostinho dizia assim, tudo que entra na nossa alma, portanto a tentação, que entra aonde? Na mente. Como é que entra? Pelos sentidos. Nada entra na sua mente sem que seja pelo sentido. Ou você viu, ou você ouviu, ou você cheirou, ou você comeu, ou você tocou. Então o Papa fala, ele sabe insinuar-se nós através dos sentidos, da fantasia, engana muita gente pela fantasia, né? Nossa, tem filme que eu assisto aí, gente, o erro aparece envolvido numa fantasia. Às vezes até vida de santo, né? A concupiscência, o que é a concupiscência? O pecado original adoeceu a nossa natureza humana. O pecado original fez com que a nossa natureza humana ficasse atraída pelo mal. Sim, soberba, orgulho, vaidade, ganância, sexualidade. Então ele sabe usar a concupiscência. São Paulo fala concupiscência da São João fala concupiscência da carne, soberba da vida, né? Ele sabe usar isso, a fraqueza que o pecado original deixou em nós, para levar a gente a pecar ou ofender a Deus, né? E o Papa ainda fala da lógica utópica ou de desordenados contratos sociais na realização de nossa obra. Então, esse insinua, né? Então, ele continua dizendo aqui, né? Eu gosto de usar a citação do Papa, porque hoje é um Papa que é já canonizado, né? Então a gente fica tranquilo de seguir os ensinamentos dele, né? Ele fala, o demônio é a origem da primeira desgraça da humanidade. Olha aí, gente, a primeira desgraça da humanidade, a separação de Deus, o pecado original. Foi o tentador pérfido e fatal do primeiro pecado, o pecado original, que a gente vê lá no livro do Gênesis, capítulo 3, né? E também lá no livro da sabedoria, né? O livro da sabedoria, capítulo 1, lá no versículo 24, gente, tem uma citação muito forte ali, né? Sabedoria, capítulo 1, versículo 24, diz assim, Deus criou o homem para a imortalidade, para não morrer. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Gente, isso é de uma profundidade, de uma sabedoria. É o Espírito Santo mesmo que inspirou a Bíblia, para o autor da sabedoria colocar isso, né? Deus criou o homem para não morrer. Mas para o homem não morrer, o homem tinha que viver na companhia de Deus, na amizade de Deus, na comunhão com Deus. O que o pecado faz? O pecado rompe isso. A partir do momento que o pecado rompe o homem com Deus, ele perde a imortalidade, como perde outras coisas. No pecado original, ele perdeu todos os dons preternaturais. O que são os dons preternaturais? Imortalidade, impassibilidade. Impassibilidade quer dizer não sofrer, não ser ignorante. Agora nós temos que aprender tudo. Temos que aprender a escrever, temos que aprender tudo. Não era para ser assim. Mas por que o homem perdeu tudo isso? Porque tudo isso ele tinha por causa da comunhão com Deus. Os santos que hoje estão na comunhão com Deus, eles têm uma série de atributos, capacidades que nós aqui na Terra não temos ainda. Por que o mundo inteiro reza, por exemplo, para Nossa Senhora, e Nossa Senhora ao mesmo tempo ouve todo mundo e atende todo mundo ao mesmo tempo? Pode ser milhões de pessoas. Por quê? Porque agora ela participa do dom de Deus. Sem ser Deus, ela participa da virtude de Deus. Entende? Então, o homem perdeu isso no pecado original. Então, eu estou destacando, você vê como o pecado realmente é o nó górdio da questão, é o X da questão, né? Que a gente sempre tem que lutar se você quiser ficar livre das atividades do mal. Por isso que Jesus deixou o sacramento da confissão, porque é onde mata o pecado.
Não sei se você já reparou, mas a primeira coisa que Jesus fez, tão logo ele ressuscitou, qual foi? No domingo da ressurreição, qual foi? Instituiu o sacramento da confissão. Apareceu para os discípulos lá no cenáculo, eles com as portas trancadas de medo, Jesus entra, dá a eles a paz esteja convosco. Em seguida, o que ele fala? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A quem vocês perdoaram os pecados estão perdoados. Por quê? Porque tinha acabado de conquistar na cruz, na morte e na ressurreição, o perdão dos nossos pecados. Ele conquistou diante da justiça de Deus, ele conquistou o direito de nós sermos perdoados. Por isso ele manda que os apóstolos agora vão perdoar. Pobre infeliz de quem não acredita na confissão. Eu tenho pena. Porque é ali que o Senhor tira toda a nossa miséria espiritual, é na confissão. Não é o sacerdote que com o poder dele te perdoa, é o Cristo que, através do sacerdote, que age in persona Christi, na pessoa de Cristo, é o Cristo que lava a sua alma com o sangue que ele derramou, pelo menos 7 vezes durante a vida dele, desde a circuncisão até aquele soldado que atravessou o coração dele. Entende, gente? Então, aí ele vence o demônio, vencendo o pecado, né? Então, o Papa continua dizendo assim, com aquela falta de Adão, o demônio adquiriu poder sobre o homem, do qual só a redenção de Cristo nos pode libertar. Aqui, importantíssimo. Com o pecado original, o demônio adquiriu poder sobre nós. Os santos doutores da igreja falam. A pessoa que não foi batizada ainda, ela ainda está vivendo nas trevas do mal. Está aqui no Catecismo, parágrafo 1250. Porque você só pode se livrar do poder do mal com a redenção de Cristo, diz o Papa Paulo VI. O que é a redenção de Cristo? A morte e a ressurreição dele. Eu quero ler um pedacinho aqui. Aqui no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1250, às vezes eu falo que é o batismo que nos torna filhos de Deus. As pessoas, às vezes, não, professor, mas peraí, mas todo mundo é filho de Deus. O Catecismo da Igreja diz que é filho de Deus quem é batizado. E eu quero ler aqui. Depois do intervalo que a gente vai fazer, eu quero ler para que ninguém tenha dúvida. Aí não sou eu falando, vocês vão ver a igreja falando. Tá bem? Espera aí que a gente volta já. Meus caros amigos, estamos de volta já com a nossa Escola da Fé de hoje, conversando um pouco sobre os anjos maus. Já falamos dos anjos, né? Até mostrei esse livro, Os Anjos, que tem aqui 7 catequeses do Papa São João Paulo II sobre os anjos. E eu quero falar também, né, do livro do Padre Jonas. O Padre Jonas tem um livro sobre os anjos, né? O título é Anjos Companheiros do Meu Dia a Dia. O Padre Jonas lembra muito bem o Salmo 90, né? Os anjos sustentarão em suas mãos para que teus pés não tropecem em alguma pedra, né? Então, vale a pena ler. Anjos companheiros no nosso dia a dia. Nós temos o nosso anjo da guarda, né? A gente não pode deixar de invocar o anjo da guarda todo dia. Todo dia. Toda hora que você estiver numa situação meio complicada, meio difícil, chama teu anjo da guarda. Nesse nosso trânsito maluco que a gente tem hoje aí, né? Moto cortando a gente de qualquer jeito, para lá, para cá. Eu digo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, me rege, me guarde, me governe, me ilumine, me livre desse sufoco. Sabe, gente, não é só no trânsito, não, é aquela dúvida que você tem, um trabalho que você vai fazer, você não sabe como fazer, uma dificuldade, chama teu anjo da guarda. Né? Tá aí, o Padre Jonas destaca muito isso. Anjo é um companheiro do nosso dia a dia. Tá bem? Muito bom, vamos em frente. Eu queria também colocar aqui uma coisa. Eu falei há pouco que, muitas vezes, até em filme de vida de santos, aparecem fantasias que distorcem um pouco a realidade. Não quero dizer que a gente não tem que assistir filme de santo, não é isso.
eu assisto. Agora, o que eu quis dizer é assim, às vezes, né, os próprios diretores de filmes, às vezes, fantasiam certas coisas que tiram um pouco da realidade da vida dos santos. Não quer dizer que o filme está perdido, não deve assistir. Não. E tem muito filme bom de santo. É questão também da gente escolher. Tá bom? Só para entender bem essa questão. Mas vamos em frente. Nós estávamos falando aqui, né, que citação do Papa Paulo VI, com aquela falta de Adão, pecado original, o demônio adquiriu poder sobre o homem, do qual só a redenção de Cristo nos pode libertar. Como é que essa redenção de Cristo nos liberta? Começa com o batismo. Por quê? Porque é pelo batismo que nós voltamos para Deus, voltamos a ser filhos de Deus, passamos parte da igreja, membros da igreja. Então eu falei que eu ia ler aqui no Catecismo o parágrafo 1250, que fala sobre isso. Eu queria ler aqui rapidinho. Ele diz assim, olha, por nascerem com uma natureza humana decaída, doente e manchada pelo pecado original, as crianças precisam do novo nascimento do batismo. É um novo nascimento. A fim de serem libertadas do poder das trevas. Olha o que está dizendo o Catecismo. O batismo liberta a criança do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Então, o que o batismo faz? Os pais que não batizaram os seus filhos ainda, entendam isso pelo amor de Deus. Quando você batiza seu filho, Deus tira teu filho do mundo das trevas e traz para o mundo de Deus. Por que esperar 10 anos para batizar teu filho? 20 anos? Ah, mas ele não tem fé ainda. A fé é da igreja. A fé dos pais e dos padrinhos. Ah, mas ele não sabe o que é pecado. O pecado original não é um pecado de culpa. É uma herança negativa. Entende? E aqui continua o catecismo. Olha, presta atenção nisso aqui que o catecismo fala agora. A igreja e os pais privariam, então, a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Olha aí, gente, o que o catecismo está dizendo? O batismo faz do seu filho, filho de Deus. Vou ler de novo, para não pensar que eu estou inventando. A igreja e os pais privariam a criança da graça inestimável, de tornar-se filho de Deus. Tornar-se filho de Deus, porque não é ainda filho de Deus. O batismo torna filho de Deus. Se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Ou seja, o que o catecismo está dizendo aqui? Os pais e a igreja serão culpados diante de Deus se não batizar a criança logo. Vamos falar em palavras mais simples. Entenderam? Eu me lembro que antigamente, quando a criança era batizada, no dia que nasceu, né, os pais ganhavam indulgência plenária da igreja. Eu me lembro, quando eu era criança, era assim. Tanto é que muitas vezes batizava a criança na maternidade. As maternidades antigamente estavam na mão das irmãs, né? Hoje já não é mais assim, né? Mas aqui eu me lembro que na nossa Santa Casa de Lorena, eu vi vários irmãos meus nascerem ali, que eu tenho 8 irmãos, né? Eu me lembro que batizava a criança na capela da maternidade, no dia que nasceu, para o pai e a mãe ganhar a indulgência plenária que a igreja dava. Para quê? Para tirar logo do mundo das trevas e trazer a criança para o mundo de Deus. Sabe, gente, esta é a nossa fé. Esta é, que eu coloco no estilo aqui, esta é a nossa fé, que a gente não pode deixar de valorizar. Muito bem, vamos em frente. As crianças precisam do novo nascimento no batismo. Então, o catecismo, já falei, parágrafo 1250. Também 1270, repete a mesma coisa. Tá? Paulo VI ainda diz assim, que o demônio é o inimigo número 1, o tentador por excelência. Sabemos, portanto, que este ser mesquinho e perturbador, realmente ele existe. Tá? O Papa não deixa dúvida sobre essa questão.
ele fala assim, esse capítulo relativo ao demônio e ao influxo que ele pode exercer sobre cada pessoa, assim como sobre comunidades, sobre sociedades ou sobre acontecimentos. Olha aí, ele não age só sobre a pessoa, ele age também nas comunidades, nas sociedades, nos acontecimentos. O Papa fala, é um capítulo muito importante da doutrina católica. É um capítulo muito importante da doutrina católica. Por isso que eu estou trazendo aqui. Que deve ser estudado novamente, dado que hoje é pouco estudado. Então o Papa está estimulando a gente que estude isso, porque ele fala que é pouco estudado. E o Papa, quando ele fala, gente, ele não fala só para nós, não, ele está falando para os teólogos, está falando para os bispos, está falando para a igreja toda. Tá? Ele diz assim, olha, hoje algumas pessoas preferem mostrar-se fortes, livres de preconceitos, assumir ares de positivistas, mas depois dão crédito a muitas superstições de magias ou populares. Assim como as seduções ideológicas dos erros na moda. Né? Ele fala, fendas estas por onde o demônio pode facilmente penetrar, alterar a mentalidade humana. A gente vê isso na sociedade hoje. Quanto erro existe hoje, gente, na moda, nos costumes, na moral. Né? É exatamente o que o Papa falou lá em 1972. São nas seduções ideológicas. É o marxismo tomando conta das universidades. Né? É a ideologia de gênero entrando até dentro da igreja. Você vê até padre defendendo ideologia de gênero. Então Paulo VI já avisou isso. São seduções ideológicas, erros na moda. Ele fala, são fendas pelas quais, né, o maligno pode facilmente penetrar e alterar o que? A mentalidade humana, a cultura humana. Continua ele dizendo o seguinte, não quer dizer que todo o pecado seja devido diretamente à ação do demônio, não. Mas também é verdade que aquele que não vigia, né, com certo rigor moral a si mesmo, ele pode cair, se expõe, diz o Papa, ao influxo do mysterium iniquitatis, o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério do mal, que São Paulo se refere, né, quando ele fala na carta lá, né, dos Tessalonicenses, segunda carta dos Tessalonicenses, São Paulo fala desse mistério do mal, e que torna, diz o Papa, problemática a alternativa da nossa salvação, que torna problemática a nossa salvação. Aqui na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, São Paulo fala exatamente isso, né? Que o demônio age com a sua sedução e vai colocando a mentira na cabeça das pessoas, da liderança. Né? E o que poderia nos salvar? São Paulo fala, a verdade. A verdade. Né? A apostasia, o que é? Aquele que abandona a verdade e abraça o erro. E hoje, meus amigos, nós temos um dicionário da verdade. Está aqui, ó. Claro que o grande dicionário da verdade é a Bíblia. Só que a Bíblia tem que ser interpretada. Aqui você tem a interpretação da Bíblia. Assim, de maneira pastoral, o que é verdade e o que é mentira. Para que você não seja iludido. Né? Como São Paulo fala. Gostaria que vocês lessem depois, segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2 dessa carta. Eu não vou ler aqui, só por questão de tempo. Mas vale a pena, São Paulo fala exatamente. Se tivessem abraçado a verdade, teriam sido salvos do mal. A mentira é que leva para o mal. Continua Paulo VI naquela locução dele, dizendo assim, podemos admitir a sua atuação sinistra, onde a negação de Deus se torna radical. Olha aí, onde é que o demônio mais age? Onde se nega a Deus. Claro, no ateísmo. Onde o engano se revela hipócrita contra a evidência da verdade. Tá certo?
onde o nome de Cristo é empregado com ódio, consciente e rebelde, onde o espírito do Evangelho é falsificado e desmentido. Então, o Papa aponta quais são os caminhos que o demônio age. Eu vou até recordar aqui. Ele fala assim, podemos admitir a sua atuação sinistra, onde? Primeiro, onde existe a negação de Deus. Deus não existe, tal, eu sou ateu, eu sou não sei o quê, né? Contra a evidência da verdade. Segundo, onde o nome de Cristo é empregado com ódio, rebelde. Hoje, você sabe, existe igreja satânica, satanismo. À luz do dia, não se esconde mais, né? Depois ele fala, 3, onde o espírito do Evangelho é falsificado. Padre Léo falava tanto do Evangelho light, do cristão light. Pode, não é bem assim, aceita as coisas. Então, Paulo VI fala, Evangelho falsificado, desmentido, né? Então, é muito claro. Bom, o Catecismo da Igreja, ele confirma que a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado original, né, foi motivada por uma voz sedutora. Essa voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os fez cair na morte. Gente, Santo Agostinho dizia que a inveja é um fruto do demônio. Ele viu Adão e Eva no paraíso, na amizade de Deus, desfrutando do Éden, uma vida em Deus. E ele já tinha perdido o céu. Não vou deixar esses dois aí sossegados. Vou acabar com essa festa aí. O invejoso, ele age assim. O invejoso, ele procura fazer todo mundo ficar mal como ele, para ele se sentir menos mal. É que aquela pessoa que não conseguia fazer regime para emagrecer, então, disse que rezou, Senhor, então faz o seguinte, faz todo mundo engordar. Pelo menos fica todo mundo igual aqui, né? A gente não se sente tão mal, né? O invejoso, ele é assim, ele quer puxar todo mundo para baixo. Entende? Então, Santo Agostinho diz, é uma característica muito forte do demônio. Bom, Deus criou o homem, já falei aqui, né? O livro da sabedoria, para a felicidade eterna. Mas aconteceu. A Escritura e a tradição da Igreja, né, diz o Catecismo, vê neste ser, né, um anjo destronado. Daí, de onde é que vem o demônio? Um anjo destronado, perdeu o trono dele no céu, né, chamado Satanás ou Diabo. E a Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. O Catecismo fala, ele foi criado um anjo bom, criado por Deus. Mas por que ele se tornou mal? Os santos doutores falam, por soberba. Este é o grande pecado deles. Não se aceitaram ser simplesmente como criaturas belas de Deus. Não, quiseram, eu quero ser Deus. Por isso que ele vai soprar no ouvido de Eva o quê? O quê? Deus diz que vocês não podem comer dessa fruta aí da árvore do bem e do mal? Que isso? Esse Deus é malandro. Esse Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. Olha aqui que foi a tentação. Aí Eva, vão ser como Deus? Então, comeu a fruta. Né? Então, é a sedução que a gente tem que realmente tomar cuidado. Mas, gente, Deus nos ajuda com a sua graça, com a sua bênção, com a sua oração, com a proteção de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Então, a gente não tem que temer o demônio, tem que vigiar com a graça de Deus. Tá bem? É isso que eu queria deixar nessa aula de hoje. Quero pedir a quem estiver nos acompanhando, algum diácono, sacerdote, que nos dê a sua bênção para a gente encerrar, né, essa aula, pedindo de modo especial nessa bênção a proteção para todos nós contra, né, as insídias do mal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.